Olá, muito boa noite. Hoje é dia de edição especial comemorativa aos 134 anos de Varginha. E o JC apresenta um balanço sobre as principais realizações do município. Nesse 7 de outubro, nada melhor para presentear Varginha do que esta obra que dá acesso da sua população a todos os bens culturais. Varginha tem muito a comemorar. A educação hoje em Varginha é referência naquilo que foi proposto na região e em Minas Gerais. A CETEC cumpriu nas suas possibilidades, com pouca gente inclusive, cumpriu as suas funções, cumpriu as expectativas. Continuamos nesse trabalho, tanto proporcionando atividades esportivas, atividades de lazer para a população. Em termos de conquista, eu quero dizer que uma das grandes conquistas do meio ambiente foi um plano municipal de resíduos sólidos. Hoje, os moradores de Varginha têm mais acesso e são menos vulneráveis. Nós temos que comemorar um grande aumento do atendimento às pessoas em todos os níveis. Na história de Varginha tem pessoas que contribuíram muito para o estágio que ela conseguiu alcançar nos dias de hoje. O Jornal Cidade Especial desta quinta-feira, 6 de outubro, está no ar. O Jornal Cidade de hoje é uma edição especial para registrar e documentar as realizações do prefeito Antônio Silva, do vice-prefeito Verde Lúcio Melo e de todo o secretariado responsável pela administração municipal desde 2013. Esse trabalho tem duas justificativas. A primeira, de fazer uma análise do mandato que foi aprovado nas urnas pelos eleitores. A outra, de apresentar um programa comemorativo aos 134 anos de emancipação político-administrativa do município de Varginha, data a ser celebrada nesta sexta-feira, 7 de outubro. Esta edição é composta de entrevistas com o prefeito Antônio Silva e com os secretários municipais. O primeiro a ser ouvido foi o diretor da Fundação Cultural do município de Varginha, professor Francisco Graça de Moura, responsável pela gestão dessa área e dos equipamentos públicos da Casa da Cultura, Rádio Melodia, Teatro Capitólio e TV Princesa. Veja só, a primeira grande conquista foi o prefeito municipal Antônio Silva ter incluído a política municipal de cultura como prioridade. Foi a ênfase que foi dada à cultura como uma das prioridades do governo do município. Porque, na realidade, a cultura transitava na periferia das políticas públicas e, normalmente, ela não era considerada uma prioridade e a sua relevância para o desenvolvimento da cidade não era detectado nem analisado com justiça e equidade. Essa foi a primeira grande conquista. A segunda grande conquista foi a implantação efetiva de uma política pública de cultura inovadora e principalmente transformadora, com um foco direcionado para a inclusão social e econômica, a cultura como um instrumento de transformação, de inclusão social, econômica e cidadã. Outra grande conquista, a revitalização plena, total e absoluta e a restituição do imóvel ao seu arcabouço arquitetônico original da estação ferroviária. E a consequente implantação do corredor cultural, com os gradis artísticos, preservando e impedindo os vândalos de depredarem esse importante patrimônio cultural histórico e material, e, em segundo lugar, os pisos intertravados, sem prejudicar os trilhos, que foi uma tecnologia experimentada aqui nessa obra, a construção do Boulevard como área de convivência comunitária anexo a corredor cultural
e a transformação do corredor cultural no maior e mais importante centro de polarização e irradiação de todos os eventos, de todas as manifestações e todos os empreendimentos de natureza cultural. Com o corredor cultural, nós conseguimos ampliar significativamente a Feira de Economia Criativa, abrindo perspectivas não só para o artesanato, mas para a gastronomia típica local e regional, introduzir apresentações teatrais e musicais, e com isso a gente deu uma maior visibilidade aos artesãos dentro do contexto da economia criativa. Depois a Feira Literária de Varginha, a segunda foi um êxito extraordinário. As duas feiras, elas conseguiram editar 32 poetas inéditos na primeira, no livro Estação Poética, e 10 contistas na segunda-feira, que foram nos Carris dos Contos. Quer dizer, um total de 42 escritores e poetas inéditos que foram lançados e a quem se deu visibilidade, afora os autores locais e os convidados, e as apresentações de jograis e de peças teatrais inspiradas em livros lançados na feira para as crianças das escolas públicas. Quer dizer, o desenvolvimento do gosto e do hábito da leitura. Essas foram conquistas, porque todo esse sistema, a inauguração da Casa do Artesão, as 6 feiras de economia criativa, as de maio e as de dezembro, e as 102 exposições dos artesãos no foyer do Teatro Capitólio possibilitaram a implantação definitiva do Sistema Municipal de Economia Criativa. Nós somos pioneiros na implantação de um Sistema Municipal de Economia Criativa e somos o primeiro município a criar uma estrutura sustentável, o que possibilitou que Varginha ela vai ser oficialmente proclamada cidade criativa. Passa a ser uma das 3 cidades criativas do Brasil e vai pertencer ao elenco internacional, através do Conselho das Cidades Criativas, com sede em Londres, nas cidades criativas do mundo. Então, essa foi uma conquista, porque ela possibilitou a inclusão social, econômica e cidadã dos artistas, dos artesãos, do pessoal da gastronomia, dentro da economia criativa, que é exatamente a economia da cultura. A revitalização do Teatro Capitólio, nós vamos agora, nesses próximos dias, inaugurar a revitalização dos camarins, os concertos que nós trouxemos de alto nível, de altíssima qualidade, e o êxito do Programa de Revitalização e Resgate do Patrimônio Cultural Imaterial e Intangível, cujo primeiro projeto piloto foi o resgate das folias de reis. Hoje nós temos 23 folias de reis cadastradas, recadastradas, vão receber agora no fim de outubro, pela primeira vez, diretamente, sem intermediário, o apoio financeiro para suas vestimentas e aquisição de instrumentos, né? E a publicação de 2 livros sobre a memória, a história e toda a parte simbólica dessa manifestação cultural. Então, tudo isso fez com que Varginha, na realidade, se tornasse um exemplo de efetiva elaboração e execução de política pública de cultura dentro das normas do Sistema Nacional de Cultura, do Plano Nacional de Cultura. E, para encerrar, a Casa da Cultura, com a reciclagem e a revitalização de toda a biblioteca, a implantação da biblioteca virtual, a reciclagem do museu e, pasmem, 140 oficinas de artesanato, de educação patrimonial,
de literatura, etc., para alunos das escolas públicas, e nós atualizamos a estatística semana passada. De 13 de novembro de 2013 até esta data, foram 35 mil visitantes à Casa da Cultura, tanto no museu como na biblioteca pública, principalmente os usuários da biblioteca tradicional e da biblioteca virtual. Eu acho que isso, mais do que qualquer coisa, nos alegra, e nesse 6 de outubro, nesse 7 de outubro, nada melhor para presentear a Varginha do que esta obra que dá acesso da sua população a todos os bens culturais. O Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga está com inscrições abertas para o teste de sondagem e conhecimento musical de novos alunos para 2017. As vagas são para as disciplinas de musicalização, percepção, canto, canto coral, instrumento e instrumento musical. A inscrição deve ser realizada até 31 de outubro, das 7h30 da manhã às 9 da noite, à Praça João Pessoa, número 137, no centro da cidade, ou através do site que aparece aqui na tela da sua TV. Ainda na área de educação, seguimos com o nosso balanço sobre a gestão municipal 2013-2016, reforma, ampliação ou construção de centros municipais de educação infantil e escolas, aquisição de sede própria para a Secretaria Municipal de Educação e estabelecimento do piso salarial para os profissionais do setor. Essas são algumas das conquistas apontadas pela secretária Rosana Aparecida Carvalho. Olha, Varginha cresceu muito nessa gestão, nessa administração. Nós podemos comemorar 28 reformas e ampliação de instituições escolares. Podemos comemorar a inauguração de 3 novas unidades de educação infantil. Podemos comemorar uma grande escola, uma escola modelo, que é a Escola Antônio de Pádua Amâncio. Podemos comemorar todos os laboratórios que nós colocamos nas escolas de ensino fundamental. A conectividade, nós conseguimos colocar na internet em todas as unidades, inclusive nas escolas do campo e em todas as escolas de educação infantil. 1/3 de hora atividade, o piso, tudo isso foram conquistas, importantíssimas na educação. Hoje, Varginha é referência. Nós subimos nos índices do Proalfa, do IDEB. Então, isso é qualidade. Varginha tem muito a comemorar. A educação hoje em Varginha é referência naquilo que foi proposto na região e em Minas Gerais. E a Rede Municipal de Educação é o principal destaque do desfile que integra a programação comemorativa aos 134 anos de Varginha. Serão 9 centros municipais de educação infantil e 18 escolas de ensino fundamental. A concentração será a partir das 7h30 da manhã na Praça do ET. A festa também terá outras atrações que você confere no final desta edição. A seguir, o balanço da administração municipal referente às áreas de esportes, lazer, turismo, comércio e meio ambiente. E no final desta edição, as conquistas deste mandato e os compromissos assumidos pelo prefeito Antônio Silva para os próximos anos. O Jornal Cidade faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Brasil tem uma chance rara de decidir se a corrupção vai continuar sendo um bom negócio por aqui. Ou se vai virar uma péssima escolha para quem quer que seja. Dia 10 de outubro, vamos às ruas. Exigir que deputados e senadores aprovem as 10 medidas contra a corrupção. Dia 10/10. Lute pelas 10. A gente pode mudar a história do nosso país. Sem jeitinho? O Brasil tem jeito. Lute pelas 10 medidas contra a corrupção. Dia 10/10. Lute pelas 10.
O Jornal Cidade está de volta, hoje com um balanço sobre a atual gestão do prefeito Antônio Silva e algumas propostas para o próximo mandato. O destaque agora vai para as áreas de comércio e turismo. Na primeira, uma das principais conquistas da cidade foi o Via Café. Na outra, talvez seja a manutenção do Boa Esporte Clube em Varginha, que garante a exposição do nome do município para todo o país, e o chamado turismo de negócios. Com a palavra, o secretário Aristides Ribas de Andrade Filho. Varginha ganhou pela CETEC algumas coisas bastante interessantes nesses últimos 4 anos. Por exemplo, a volta dos aviões, não é? Nós estávamos sem aviação comercial, o aeroporto praticamente parado, só com voos particulares, e a gente conseguiu, através de diversas articulações, trazer esses voos de volta, né? Uma outra coisa, a recuperação do Jardim Zoológico, né? Do Parque Zoobotânico, né? Estava praticamente fechado, inclusive com intervenção do IBAMA, com um TAC a ser cumprido há vários anos, desde 2008, se eu não me engano, por parte da AGU, estava quase que para ser transferido. O IBAMA estava no limite de paciência com o zoológico de Varginha. E nós fizemos as reformas necessárias para que o zoobotânico pudesse ser novamente aberto, apreciado pelo IBAMA e aprovado pelo IBAMA. Ainda falta alguma coisa. Falta, por exemplo, o Paiquerê. O Paiquerê terá que sofrer uma reforma grande. Faltam alguns recintos. Mas se nós fôssemos fazer tudo de uma vez só, seria algo assim muito caro e nós teríamos que sacrificar verbas de outros setores. Como lhe disse, o prefeito se preocupou com os chamados setores fundamentais, inclusive folha de pagamento, 13º. Toninho Silva não brincou com dinheiro. E isso fez com que muita gente até achasse que a gestão dele foi uma gestão acanhada em obras visuais, não é? Em coisas assim de espelho, mas no fundo o que ele conseguiu foi colocar a prefeitura em dia, colocar a prefeitura nos eixos, não é? Para que ele pudesse agora, com essa gestão, governar com um pouco mais de tranquilidade. Uma outra coisa também é a rodoviária. A rodoviária, quando nós chegamos aqui, era uma zona de Gaza, era uma faixa de Gaza, marginal, não é? Por todos os lados, práticas inconcebíveis dentro dos sanitários, venda de bebida alcoólica para motorista de ônibus interestadual, né? Muito mendigo e assaltante. As pessoas eram assaltadas ao entrar no ônibus, ao descer do ônibus. Praticamente após as 20 horas, a rodoviária era uma área proibida. Hoje não. Hoje você pode passear com criança. A rodoviária está, sob todos os aspectos, saneada, pintada, bonita. Conseguimos um posto policial que é ocupado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. E hoje a rodoviária é um dos exemplos em Minas de logradouro interessante, né? Realmente interessante, sem susto. De maneira que, apesar de muita coisa ainda estar por fazer, eu imagino, eu calculo e eu sinto que a CETEC cumpriu nas suas possibilidades, com pouca gente, inclusive, cumpriu as suas funções, cumpriu as expectativas. E neste domingo, o Boa Esporte Clube tem a chance de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de um empate sem gols contra o Botafogo da Paraíba na última sexta-feira, o time de Varginha precisa apenas repetir o placar. Em caso de empate com gols, a vaga é do Botafogo. O jogo é às 11 da manhã no Estádio Municipal, com ingressos a R$ 30 na área coberta e R$ 20 na descoberta. Para crianças menores de 12 anos, acompanhadas do responsável legal, a entrada é gratuita. Os jogos de volta das oitavas de final começam amanhã às 7 da noite com ABC e Botafogo Paulista em Natal. No sábado, o duelo é entre Guarani e Asa, às 6h30 da tarde, em Campinas. E no domingo, Fortaleza e Juventude, às 7 da noite, em Fortaleza.
Por falar em esporte, esse é o tema de agora na continuidade do balanço referente à administração municipal. Essa é considerada uma das áreas em que Varginha mais avançou nos últimos anos, como explica o secretário Milton Tavares Júnior. É um saldo muito positivo, né? É o próprio lema da administração, né, de levar o esporte, né, ao alcance de todos, né? Acho que foi alcançado e continuamos nesse trabalho, né? Tanto proporcionando atividades esportivas, atividades de lazer para a população, né? Podemos citar vários projetos aqui que são destaques, né? Entre eles na área de lazer, de atividade física, como o CMEUni nos bairros, né? As caminhadas, diversas caminhadas que foram realizadas, também os dias de avaliações físicas, né? Proporcionando uma questão de orientação para a população, né? O esporte amador sendo valorizado cada vez mais com os campeonatos, tanto nas categorias de base, com as diversas modalidades, como torneio municipal de xadrez, natação, atletismo, enfim, o futebol amador também sendo valorizado, né, com o amadorzão, o bairrão, as categorias de base também, e o esporte especializado tendo assim uma referência em toda a região também e no estado, né, participando de competições a nível de federação, sul-mineiro, tendo destaque no handebol, no voleibol, futsal também, nas diversas competições. Enfim, a busca para competições para a nossa cidade, né, levando um público expressivo nos ginásios, como a sede dos Jogos Municipais, dos Jogos Escolares fase micro-regional aqui em Varginha durante 2, 3 anos seguidos, né? A vinda da fase final dos Jogos de Minas, né, em 2013 e 2014 também foi uma grande conquista. Acredito que o saldo foi muito positivo, procurando proporcionar diversas modalidades, as escolinhas esportivas da Secretaria Municipal de Esporte, com uma gama de atividades como o judô, a introdução do pilates, né? O atletismo, natação, futebol, a ginástica acrobática, a ginástica artística, a ginástica rítmica. Então, uma série de atividades para atender o maior número de pessoas possíveis. E esse balanço continua daqui a pouco sobre outras áreas da administração. De amanhã a segunda-feira, a previsão do tempo é praticamente a mesma para Varginha. Sol com algumas nuvens e sem chuva. A temperatura mínima deve ser de 14 graus na sexta e no sábado. A máxima de 29 graus no domingo e na segunda-feira. No sul de Minas e na maior parte da região sudeste do país, a previsão é de tempo firme. Confira com o Instituto Climatempo. Instabilidades ainda avançaram de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, provocando chuva. E um sistema de baixa pressão atmosférica ao largo de São Paulo também aumentou a instabilidade. A madrugada desta sexta-feira ainda pode ter bastante chuva no litoral sul paulista, mas depois o tempo volta a firmar. Previsão de chuva fraca no Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o norte de Minas Gerais. Entre a Grande Belo Horizonte, Zona da Mata Mineira e Grande São Paulo vão ocorrer aberturas de sol e não há mais previsão de chuva. Pelo interior, Triângulo Mineiro, São Paulo, a sexta-feira fica com o tempo mais aberto. A mínima prevista será de 12 graus em São Paulo, 17 no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, máxima de 26 graus, máxima de 28 graus em Vitória. No sábado, o ar seco ganha força sobre o sudeste. O fim de semana vai começar ensolarado e com calor à tarde. Ainda muitas nuvens sobre o Espírito Santo, Vale do Rio Doce e um pouco de chuva no extremo norte de Minas Gerais. Uma frente fria ainda vai passar pela região no começo da semana que vem. Por isso, o mapa de chuva indica volumes acima de 50 milímetros para o extremo norte de Minas Gerais. Outras áreas da região terão volumes moderados, variando de 10 a 30 milímetros acumulados. Há cerca de 4 anos, algumas regiões do país, como o sul de Minas, enfrentavam uma crise hídrica severa.
À época, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu início a um projeto para preservar as nascentes de água. E de lá para cá, essa área da administração cumpriu o papel de zelar pelos recursos naturais, como explica o secretário Joadilson Barra Ferreira. Nós, quando assumimos a prefeitura em 2013, tinham muitas dificuldades em relação ao meio ambiente. Realmente ele estava deixado, é uma secretaria nova, e muita coisa por fazer ainda. Alguns inícios de algumas coisas, mas em termos de conquista, eu quero dizer que uma das grandes conquistas do meio ambiente foi um plano municipal de resíduos sólidos, foi a primeira ação nossa, que nós fizemos. Após isso, fizemos poucas cidades hoje têm no Brasil, que é o Plano de Saneamento Básico, onde incorpora esse resíduo sólido e entra mais a drenagem, a água e esgoto. Fizemos um trabalho maravilhoso junto com o Unis, então hoje o município possui esse plano também, que poucas cidades têm, e através disso começamos a pontuar as coisas, Então, um dos grandes problemas de Varginha que existiam, e a própria prefeitura realmente ela não dava atenção a isso, é o lixo hospitalar. Então hoje, e recebemos até elogio pela própria Ministério Público, Varginha está resolvido o problema do lixo hospitalar. Hoje todos dão a destinação final, não existe nada indo para o aterro controlado, e as clínicas, os consultórios, realmente todos, e a própria prefeitura, através das suas unidades básicas de saúde e hospital. Então essa, na minha opinião, foi uma das grandes vitórias realmente aqui do município. O projeto Cultivando Água Boa também foi um diferencial, não é? Foi um diferencial, mas a gente está preocupado com ele, Então é bom falar isso, porque houve uma mudança de direção, de coordenação do projeto. Então o projeto passou a ser coordenado pelo IGAM, que é o Instituto de Água, de Gestão de Água do Estado. E, infelizmente, não temos nenhum representante aqui. Então, a Copasa, quando estava aqui, realmente as coisas estavam caminhando, estavam indo realmente num ritmo muito bom. A gente espera, e estamos aguardando isso, que o pessoal do IGAM venha aqui para retomar esse projeto, que ele é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto lá, na origem dele, lá no Paraná. Então, a gente tem que fazer com que realmente volte e tentar dar continuidade ao projeto, que é fantástico. E a coleta seletiva, sobretudo pensando em área rural, também é um diferencial, E o outro diferencial, foi bom você falar, que não é só a coleta seletiva, mas o lixo rural, Nunca a Varginha fez coleta de lixo rural. Então, nessa administração, nós começamos a fazer e realmente o pessoal está super satisfeito. Com relação à coleta seletiva, já está pronto, o projeto já está pronto para 8 bairros, a zona central. Já amanhã mesmo nós vamos ter uma reunião com o grupo de trabalho da coleta seletiva, para que ainda este ano a gente possa fazer o lançamento dela. Eu queria dizer para você que o grande sonho realmente é colocar o aterro sanitário para funcionar. Então já está quase no coisa, a gente fica até difícil ficar falando data, porque nós já erramos muitas vezes, mas agora, por exemplo, eu estive lá há pouco tempo, então está faltando detalhes e alguma coisa que a Copasa ainda tem que cumprir junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente com relação à licença. Então a gente tem tudo também para poder já começar a trabalhar o aterro sanitário esse ano. Esse vai ser o grande sonho e foi o grande objetivo que eu assumi a secretaria, ou seja, resolver o problema do lixo de Varginha. E no próximo bloco, o balanço é referente às áreas de saúde, habitação, desenvolvimento social, obras, serviços urbanos, agricultura e pecuária. E para finalizar essa edição especial, o prefeito Antônio Silva fala sobre as principais conquistas deste mandato e os compromissos assumidos para os próximos 4 anos. O Jornal Cidade dá uma pausa e volta já já. Olha aí, a gente fez bonito. E não foi só para inglês ver, não. Foi para japonês, canadense, argentino, todos que visitaram nossa casa. O mundo inteiro viu que a gente sabe fazer bem feito. Foi tão legal que muita gente aprendeu aqui o significado de saudade. E para quem se surpreendeu com a nossa capacidade, muito prazer. Nós somos o Brasil. Rio 2016. O mundo descobriu o Brasil. Mais uma vez. Aqui aprendi tudo sobre a lei de Kepler. Aqui eu tirei uma dúvida sobre a tabela periódica. Aqui do meu quarto fiz um simulado que antes só dava para fazer em um cursinho. Aqui eu descobri a diferença entre mitose e meiose.
O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. E estamos de volta com o Jornal Cidade. A edição de hoje é especial sobre a administração municipal em um balanço desses 3 anos e 9 meses de governo. Durante parte desse mandato, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos foi chefiada pelo servidor Edson Gabriel Pereira. Atualmente, a pasta tem à frente o secretário Estevam Tavares Silva, que também comanda a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. E é ele quem enumera os destaques de Varginha nessas áreas. Nós trabalhamos aí uns 8 meses, apesar da chuva, apesar de todos os senões, na operação tapa-buraco. Mas nós demos também um início a uma restauração de vias urbanas, que é o que o prefeito, é o que a administração atual acredita. E certamente nós vamos dar continuidade nos próximos 4 anos. Do que nós estamos falando? Que chegamos à conclusão que, devido a um asfalto vencido, um asfalto muito velho, de 30, 40, 50 anos, os remendos não levam a nada. Você soluciona um problema que abre outro problema ali na frente, um jacaré que abre, se rompe. Com chuva, então, é uma enormidade. Mas nós descobrimos um trabalho muito bem feito, que já demos início, que pode ser visto e entendido desde a Princesa do Sul, lá do Trevo, passando pela Francisco Navarra, subindo a Major Venâncio, descendo pela Benjamin Constant, passando pela rodoviária e descendo a Dr. Modena. É isso que nós temos que fazer. É um dinheiro que fica no chão, é uma obra de tatu, porque ela relativamente fica um pouco escondida. Mas as pessoas que se utilizam dessas vias podem ver que o caminho é esse, a tranquilidade, a segurança mecânica dos veículos. Então, nós temos certeza que este é o objetivo a ser percorrido nos próximos 4 anos. Nós trabalhamos muito na recuperação dos leitos das estradas rurais, nós implementamos uma conceituação bem difundida e hoje está muito bem aceita pelos agricultores, que são as famosas captações de água pluviais, tanto através de boca de lobo, como através de bacias de contenção. Então, podemos dizer que isso aí foi um sucesso, porque quando você tem a participação popular, quando você tem a aceitação do munícipe, é muito mais fácil você trabalhar. E hoje eu posso te garantir, os produtores podem garantir a vocês da imprensa, que nós estamos com todas as estradas de Varginhas aptas a receber essa chuva. E aproveitando o gancho sobre a cafeicultura mencionada pelo secretário Estevam Tavares, vamos dar uma pequena pausa nesse balanço para conferir a cotação do café apurada nesta quinta-feira. A saca do café tipo 6 ficou em R$ 487, queda de R$ 5 em relação a ontem. O tipo 7 em R$ 472, queda de R$ 7. No mercado futuro, a saca vale $175,80, uma baixa de $2,60. O governo municipal divulgou que vai promover uma revisão do plano diretor de forma transparente e participativa. Para isso, contará com audiências públicas, oficinas temáticas e encontros regionais abertos a todos os segmentos da sociedade, além de um portal na internet, canais de comunicação e a criação do espaço Plano Diretor no centro da cidade para receber sugestões e propostas. Em setembro, a administração municipal oficializou a contratação da empresa MYR Projetos Sustentáveis para a elaboração da revisão do Plano Diretor Participativo e demais instrumentos urbanísticos complementares do município de Varginha.
O plano diretor estabelece diretrizes e prioridades para a zona urbana do município, fatores determinantes para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida na cidade. Esse planejamento impacta diretamente na habitação e desenvolvimento social, áreas que são comandadas pelo secretário José Manuel Magalhães Ferreira, entrevistado de agora no Balanço da Administração Municipal. Olha, eu acho que um dos grandes desafios da área social é diminuir a vulnerabilidade das pessoas e fazer com que todas as pessoas tenham acesso a todos os bens. Nesses últimos 4 anos, nós diminuímos a vulnerabilidade das pessoas em situação de rua, com o nosso Centro Pop, melhorando também o acolhimento dessas pessoas, o acolhimento noturno dessas pessoas. Diminuímos também a vulnerabilidade dos idosos e o acesso dele a bens e serviços públicos, com a colocação em dia do CCI, funcionando o CCI de forma que os idosos pudessem ter um local onde eles pudessem conviver, e diminuindo também aquela vulnerabilidade das pessoas que se encontram em situação de risco. Nós fomos atrás dessas pessoas, encontramos essas pessoas e demos possibilidade de elas terem melhor acesso aos bens e serviços. Na área da habitação, uma coisa que nós temos realmente a comemorar é que nós diminuímos e muito a nossa lista de espera. Estamos aí para entregar quase 600 casas e esperamos que para muito breve a gente possa diminuir ainda mais essa lista. Eu acredito que na área de habitação e desenvolvimento social, hoje os moradores de Varginha têm mais acesso e são menos vulneráveis. Continuamos a falar de obras, mas desta vez da manutenção da rede elétrica, que amanhã ocorre no centro da cidade e no bairro Bom Pastor, com desligamento de energia em algumas vias públicas. Confira os endereços. Das 10 da manhã às 4 da tarde, no centro, Praça Champagnat, Praça José de Rezende Paiva e Praça Getúlio Vargas. Das 9 da manhã às 11h30, Praça Mateus Tavares, Rua São Paulo, Rua Delfim Moreira e Rua Presidente Álvaro Costa. Das 9 da manhã às 3 da tarde, no centro, Rua São Paulo, Rua Delfim Moreira e Rua Deputado Ribeiro de Rezende. E das 11 da manhã às 3 da tarde, no centro e Bom Pastor, Avenida São José, Praça Pinto de Oliveira, Praça Mateus Tavares, Praça Quintino Bocaiúva, Rua São Paulo, Rua Alves e Silva, Rua Presidente José Paiva, Rua Deputado Ribeiro de Rezende, Rua Doutor Venceslau Braz e Avenida Doutor José Marcos. E durante todo esse período, rede e equipamentos elétricos devem ser considerados energizados. Em caso de manutenção interna, é preciso desligar a chave geral. E energia é uma palavra que define muito bem a saúde como área da administração municipal. São 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em pleno funcionamento dos serviços considerados essenciais para a população. Uma missão do secretário municipal José Antônio Valério, que faz uma análise das realizações e uma projeção dos desafios até 2020. Olha, nós temos que comemorar um grande aumento do atendimento para as pessoas em todos os níveis. Posso citar a UPA, um pronto atendimento que atende quase 500 pessoas por dia, com atendimento e encaminhamento para os hospitais. Temos que comemorar o Hospital Bom Pastor, que atende quase 1.000 pessoas por dia na área de oncologia e cirurgias gerais. A atenção básica é uma área que cresceu, estamos melhorando o atendimento dos programas de hepatite, programas de hipertensão. Enfim, temos a atenção básica ampliada para atender toda a população da cidade e também da zona rural. Também podemos destacar que o apoio diagnóstico tem crescido muito, que é no caso do fornecimento de exames para as pessoas que faltavam muitos exames e nós conseguimos colocar praticamente em dia, acabando com a fila. Distribuição de medicamentos, tanto medicamento para a clínica básica como medicamentos mais complexos, que o Ministério fornece, o Estado também fornece. Então, o atendimento em Varginha ele está integrado pelos programas e cito também a saúde mental, que ela é composta de uma rede com os CAPs da criança, o CAPs para álcool e droga,
o CAPS para os adultos e com atendimento com equipe multidisciplinar, onde a população recebe o atendimento, é acolhida, né, os pacientes, e também temos referência para as internações fora de Varginha, com hospitais que nós já conveniamos e dá o atendimento completo. Além disso, podemos verificar os índices de mortalidade infantil que caiu, o índice de mortalidade materna também tem diminuído, cobertura vacinal aumentou muito, fizemos recentemente a revisão, né, das crianças que não tinham o cartão completo, já melhoramos muito nesse aspecto. E para melhorar a rede, então, eu acho que foi uma obra bem grande, que são 9 unidades de saúde, já praticamente em fase de conclusão, sendo a do Vila Mendes para inaugurar, a do Alto do Bom Pastor também para ser inaugurada, e outras estão já em fase bem adiantada. E acredito que uma grande obra que será feita pelo nosso prefeito na próxima gestão, que ele prometeu, e é um sonho dele, um hospital regional para a criança. Esse hospital terá unidade de terapia intensiva, né, UTI, terá neonatal, cirurgias, pronto-socorro 24 horas para as crianças. Então, nós temos muito que comemorar na área da saúde. Neste 7 de outubro, todos sabem, Varginha celebra 134 anos de emancipação político-administrativa. Para comemorar a data, o governo municipal promove uma programação de aniversário com a tradicional solenidade cívica, apresentação das bandas de música da ESA e do CDCA, desfile de escolas municipais, estaduais, particulares, CEMEIs, atletas da CEMEL, grupo de escoteiros, além de aula de ginástica e apresentação de dança. A festa será realizada na Concha Acústica Mariângela Calil e Praça do ET, a partir das 7h30 da manhã. Durante toda a edição de hoje, o Jornal Cidade tentou apresentar um balanço sobre os avanços do município desde 2013. As entrevistas com os secretários municipais também apuraram algumas das propostas assumidas para os próximos 4 anos. E para finalizar esse trabalho, quem fala sobre conquistas e compromissos é o prefeito Antônio Silva, reeleito com 32.155 votos, 43,98% do total. Varginha tem uma história própria do líder. A nossa cidade não é um polo regional por acaso. Ela foi construída com o dinamismo, com o empreendedorismo dos seus habitantes. Na história de Varginha tem pessoas que contribuíram muito para o estágio que ela conseguiu alcançar nos dias de hoje. Então eu quero aqui, exatamente na oportunidade de comemorar o aniversário dessa nossa querida cidade, prestar uma homenagem a todos os varginhenses que, de certa forma, direta ou indiretamente, contribuíram para que hoje nós possamos nos orgulhar tanto desta nossa cidade. Varginha tem uma história de vitórias, de conquistas e de pioneirismo. Foi uma das cidades do interior de Minas, das primeiras a ter pavimentação asfáltica. Varginha foi servida na época onde as ferrovias eram sobremaneira importantes. Nós tínhamos aqui a nossa ferrovia. Varginha teve linhas aéreas há 40, 50, 60 anos atrás. Então tudo isso mostra a liderança e a iniciativa e a inovação, o espírito inovador que sempre povoou a nossa cidade. Hoje, você vê a crise brasileira que vem afetando profundamente a nossa economia. Varginha surfou dentro disso de uma forma altamente positiva. Nós somos uma das cidades do nosso aqui entorno, no sul de Minas, que tem CAGED positivo, ao contrário de Poços de Caldas, que também é uma grande cidade, ao contrário de Pouso Alegre, mas ambas tinham, num determinado período agora, CAGED negativo, enquanto Varginha tem um CAGED positivo. Por quê? Nenhuma empresa em Varginha de porte, que tenha expressão, encerrou as suas atividades. Ao contrário, todas elas estão ampliando as suas atividades em Varginha. Eu cito a Valita, que está trazendo para cá a fábrica da Medical Center, que é da Philips, vai fabricar tomógrafos, mamógrafos, equipamentos importantes que serão exportados para toda a América Latina e naturalmente atenderão ao mercado interno.
Café Solúvel, resgatado pela Três Marias. Eletroprastic triplicando, quadruplicando o seu número de funcionários. Coletec duplicou o número de funcionários. A questão da TAIF aumentou muito o seu número de funcionários. Então eu acho que Varginha hoje, ela tem realmente uma cidade abençoada. Olha a importância que temos hoje no mercado cafeeiro. É um polo cafeeiro de comercialização dos mais importantes do mundo. Aqui hoje nós temos centenas de armazéns de café, representando todas as nacionalidades. Então, realmente, tudo isso contribuiu para que Varginha viesse, ao longo da sua história, conquistando cada vez mais e consolidando essa sua liderança incontestável no sul de Minas e no Brasil. O nosso desejo é que o prefeito Antônio Silva, o vice Verde Lúcio Melo, o secretariado e também os vereadores consigam fazer de Varginha um município ainda melhor no próximo mandato. E que neste 7 de outubro, todos nós, varginhenses de naturalidade e de coração, tenhamos bons motivos para comemorar o aniversário de 134 anos da nossa cidade. A edição especial do Jornal Cidade fica por aqui e volta na segunda-feira às 6h30 da tarde. E eu, no dia 20 de outubro. Obrigado pela companhia de hoje e de toda a semana. Para você, uma boa noite, um excelente feriado prolongado e um forte abraço.